E tem uma pergunta importante. Quantas pessoas é preciso para formar uma família? Quem acha que uma pessoa só já é uma família, levanta a mão. São tantos questionamentos internos, é tão difícil ser a gente mesmo. Quem acha que uma família tem que ter 2 pessoas? Quem acha que uma família tem 4 pessoas? Quem acha que uma família pode ser grande, se espalhar pelo mundo e continuar sendo uma família mesmo assim? Quem acha que o seu cachorro é da sua família? Uma comida especial, um lugar inesquecível, brincadeiras marcantes. Estar em família produz as mais lindas memórias afetivas que uma pessoa pode ter. Sabe, eu admiro a Consuelo, eu admiro a Lara, eu admiro a Lia, eu admiro meu avô, eu admiro o tio Cláudio, eu admiro... Enfim, eu ficaria aqui falando vários nomes. Então é querer pertencer. Um dos motivos é que a gente sempre tentou preservar locais de reunião. Como essas vivências formam e transformam o ser humano e as relações familiares. Agora, tudo tem um preço. Não pensa você que Não, por a gente querer muito estar junto, tem as diferenças? É claro que tem, como qualquer família. Só que a gente supera isso tudo em prol da união. E até mais ou menos meus 15 anos era uma casa só pra todo mundo. Depois disso, cada um teve a sua casa. Só que é uma colada na outra. É só esse detalhe que eu queria falar. Eu sou Lara Zoé, comunicadora e amante de uma boa conversa. E hoje eu recebo aqui Consuelo, a Lia, a Lúcia e a Lara, mães e filhas de uma mesma família. O De Mãe para Mãe começa agora. Vem comigo! De Mãe para Mãe. Um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Olá, meninas, tudo bem? Olá, meninas, tias, queridas, amigas. Estou muito feliz que vocês aceitaram hoje, né, o nosso convite meu e da escola. Eu fiquei matutando muito essa conversa de hoje, o dia de hoje, com vocês, porque vocês têm uma história familiar muito interessante. Então, eu queria trazer um pouco de algumas situações das partes mais legais e educativas que vocês têm para nos contar, né, para nos trazer. Eu acho que vocês têm histórias muito particulares, né, porque, assim, apesar de muitas famílias serem unidas, né, e considerarem importante o convívio familiar, eu sinto que é de vocês, né, pelo pouco que eu conheço, vocês conseguem agregar mais pessoas. E isso é muito interessante da gente ver. Quando eu estava escrevendo esse episódio, eu até fiz uma introdução um pouco grande, que eu vou até ler, que eu ia falar da cabeça, mas eu quero ler, tá? Para vocês entenderem como que eu cheguei até vocês, para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Nós, como mães, e vocês, como avós e mais experientes, sabemos o quanto que família é um bem precioso e o quanto se torna importante valorizar, manter unida e estabelecer uma convivência harmoniosa e sincera com quem a gente ama. Principalmente para criar um vínculo real com nossos filhos e para transmitir os nossos valores e nossa sabedoria. Essa instituição, que muitas vezes é colocada de lado pelas novas gerações, pode contemplar os membros do lar e até amigos próximos. Mas quando abrimos as portas do coração e aquele apego existe, ela se estende até aos temidos parentes, muitas vezes malditos por outras pessoas. Os irmãos e primos podem ser, sim, os primeiros amigos da vida de uma pessoa, e muitas vezes são. Mesmo quando seguem caminhos diferentes, até por serem pessoas diferentes, as lembranças da infância e da adolescência e a intimidade que se cria não deixam esses laços de amor se desfazerem. É assim na minha casa. Com certeza a gente já viu isso ainda muito presente em muitas famílias. Na de vocês, em especial, esse assunto é levado muito a sério. Consigo ver facilmente que muitas dessas relações que vão desde os primos, das avós, os primos da mãe, primos do pai, têm os vínculos mantidos, os encontros e horários marcados, os compromissos levados muito a sério e o amor e muito carinho ainda muito presente, mesmo sendo algo que se estende para primos de segundo, terceiro, etc, etc. E às vezes até mais. Hoje minha pergunta vai começar com a Lia e a Consuelo, que já vivem essa realidade, né, da família de vocês há mais tempo. Então elas vão saber me dizer histórias mais antigas.
Como que vocês enxergam que essa união ela foi mantida e por quê? Existia alguma regra quando vocês eram mais novas? Ou alguma pessoa que era mais agregadora? Eu queria que vocês me contassem um pouco como que era na infância e adolescência de vocês, quando não existiam as redes sociais e a facilidade de se comunicar e transitar de um lugar para o outro. Pode falar como? Depois eu passo a fala para a Lia. Eu acho que assim, o principal motivo que nos proporciona manter essa união tão longeva e tão que alcança, né, os primos de várias gerações, é porque um dos motivos é que a gente sempre tentou preservar locais de reunião. Então, assim, quando morávamos em Colatina, né, onde nascemos, tínhamos a casa do nosso avô, que inclusive nós morávamos com o nosso avô, que do lado morava o nosso tio, que na frente morava a nossa tia, e a família sempre... Tipo a Vila do Chaves. Basicamente. Tínhamos a fazenda, onde nos reuníamos todos os fins de semana. Você está esquecendo o prédio de família que morava todo depois, mundo primeiro junto. tem Nova Almeida. Então, o fato de ter um espaço físico que sempre proporcionou, né, essa facilidade em nos reunirmos, eu acho que é um dos fatores. Agora, esses espaços, eles não caem do céu. Para eles existirem, sempre teve um esforço por trás. Então, assim, a família do nosso pai é muito agregadora. Então, eu acho que pela própria origem, né, italiana, a gente vem preservando isso. Então, papai, tio Cláudio, tia Ninita, tia Dedé, tia Penha, tio Hélio, sempre vivemos muito, muito próximos fisicamente. Legal. E sempre fizemos um esforço muito grande para que essas reuniões acontecessem com regularidade, como até hoje acontecem semanalmente. Então, acho que esse é um dos motivos assim, que facilita a nossa união. E sempre, qualquer decisão que fôssemos tomar, a família sempre era prioridade. Legal. Então, talvez esses pontos de encontro que você considera um fator muito importante para isso ser mantido ao longo dos anos, e o fato do seu pai ser a família do seu pai ser uma família agregadora foi passando isso para vocês, então essa vontade foi se criando e esse valor também se criou no coração de vocês, de isso ser uma prioridade. Você concorda? E foi uma coisa muito natural, porque desde pequenas nós nunca vivemos uma outra realidade. Porque enquanto morávamos Colatina, da forma que o Consuelo acabou de dizer, nós tínhamos também o lazer juntos. Legal. Se íamos para a praia, a casa era uma só para todos nós, entendeu? Íamos todos juntos, passávamos naquela época, era 2 meses inteirinhos. Então, foi uma coisa que veio muito naturalmente. Uhum. E isso da gente realmente ter um ponto de encontro e que a gente preserva, assim, com todas as forças... veio do nosso avô, dos nossos pais, das nossas tias. Primeiro, eles que mantinham aquilo, hoje já passou para a gente. Então, sabe, é uma coisa que vem naturalmente. Hoje quem toma conta somos nós. Eu, a Cleo, a Com, a Kika, a Andréia, que são as primas mais velhas. E a gente faz questão de manter. Por quê? Todos os nossos filhos e hoje netos, eles sabem que podem chegar que ali tem carinho, afeto, comida, entendeu? Perfeito. E isso é muito importante, nos dá um prazer muito grande. Enquanto pudermos, a gente vai fazer força para manter isso. Legal, porque essa chama acesa, ela vem de dentro, não é só tipo assim, uma obrigatoriedade. E eu acho que é um exemplo que a gente deixa também. Sim, sabe? eu acho que isso pode ser mantido, aqui, né? Exatamente. Elas podem dar continuidade. É um exemplo muito bom. E a gente espera que elas façam isso. E quando a gente fala que... Eu acho que a nossa família é muito agregadora. Por quê?
Hoje, a gente vê muitas famílias, o filho casa, ele vai embora para a família da mulher. Não acontece isso lá em casa. Os meninos casam, as meninas vêm para a nossa família, porque eu acho que também é uma receptividade muito grande. Legal. Sabe? E isso a gente veio, aprendemos exatamente com os nossos pais. Perfeito. Eu lembro até da Consuelo falando uma vez comigo, não sei nem se você vai lembrar, você falou isso, isso me marcou, isso foi muito real. Você fala assim, nossa, vocês não podem perder isso que vocês têm, né, assim, com a correria da vida, a amizade de vocês, porque isso é tão bonito, é forte depois de tantos anos vocês se manterem, porque isso foi construído, e não foi à toa que vocês se juntaram. Na minha época, por exemplo, eu sempre fui muito amiga, assim, da minha irmã, das minhas primas, porque era o mais natural. Hoje em dia o mundo dá muitas possibilidades, Sim. né, mas ainda assim, essas relações de irmãos e primos, elas conseguem ser mantidas, porque é algo natural para vocês. A nossa amizade era entre nós mesmos. Ela me falou isso. Entendeu? Entre primos, irmãos, era muito difícil ter um amigo de fora. Pois é, isso foi se abrindo depois na vida. Exatamente. E eu, assim, falando da terceira geração, como se meu avô fosse a primeira ali, também é uma realidade desde que eu nasci. Eu não sei viver de outra forma. E eu acho que não é uma opção, é praticamente isso. Mas eu acho que a convivência, ela gera afinidade. Então, hoje, eu não tenho que estar com minha família, eu quero estar com minha família, né? Eu não tenho que ir todo domingo na casa do meu avô e da minha avó almoçar. Eu quero estar lá. É diferente. Inclusive, a gente é até cobrado, assim, entre aspas. Como assim você não vai hoje? Não, vai para esse aniversário não. Vem almoçar aqui, a gente precisa ver vocês, precisa ver a Flora. Enfim, então acaba que é muito gostoso isso, sabe? E aí, né, a gente também, assim, eu, né, como terceira geração, eu e Lúcia, a gente também, essa parte do verão, por exemplo, até, sei lá, quando eu tinha, acho que 15 anos, por aí, talvez até um pouco mais, era uma única casa de verão, dos meus avós até os meus primos de primeiro grau. Então, a gente tá falando aí de 25 pessoas, 30 pessoas na mesma casa. E com idades muito diferentes, porque você tem uma idade já bem diferente, meus avós, tem vínculo muito próximo. Sim, meus avós, os 5 filhos deles, né, as noras, os genros, e aí os 12 netos, dá mais ou menos esse número, e é muita gente. E não existia, como assim, não vai ser junto? Tem que ser junto. Tinha alguém que não concordava? Vocês podem falar. Não, teve assim, casa que não cabia mais a gente. Tá, mas teve alguma esposa de Aí a gente foi cada um para um. Não tinha ninguém que não Todo mundo adorava bagunça. Todo mundo adorava, concordava. O que acontece é que compartilhar também desde cedo, né? Esses espaços que nem sempre foram os mais confortáveis. Sim. Por exemplo, a gente sempre na casa da fazenda, né? Lá atrás, quando ainda morávamos em Colatina, era uma casa mínima para muita gente. E a gente compartilhava o quarto, o banheiro. Você lembra quando naquela época a casa, a gente nem dormia. Passava o dia e vinha dormir, porque não cabia. Depois, mas a gente fazia questão de estarmos juntos. Depois entendeu? A casa de Nova Almeida também não era... não tinha conforto, mas tinha alguma coisa que superava muito isso. Era alegria, era estar junto. E isso a gente vem preservando. Nem sempre, às vezes eu vejo, não tem um quarto para cada um, então... Outras a vontade famílias, é maior, gente, então vamos dar um jeito. Que colocam isso como empecilho. Entendi. Na nossa família não existe isso. Às vezes, alguém reclama, alguém deixa de uma vez, 2, 3, mas na quarta não existe. Eu acho que passa muito pela admiração desse núcleo familiar. Sabe, eu admiro a Consuelo, eu admiro a Lara, eu admiro a Lia, eu admiro meu avô, eu admiro o tio Cláudio, eu admiro... Enfim, eu ficaria aqui falando vários nomes. Então é querer pertencer. O que a Lara acabou de falar, a gente não é obrigada a ir almoçar todo domingo na casa da vovó. Mas a gente já acorda, vamos pra casa da vovó hoje. Vocês querem, a vontade. Nós vamos ficar juntos, nós vamos ficar na piscina, enfim, a semana inteira que a gente não se encontra. Então é querer pertencer. Nunca foi imposto isso pra gente. Legal. Aliás,
normalmente, janeiro e fevereiro, a gente fecha o quadrado, que é como a gente chama. Porque Vai começar agora, de novo. Cada Férias de todo mundo. São férias escolares, então as pessoas viajam, vão para Guarapari, vão para o sítio, vão para, né? É a oportunidade que elas têm de... Eu ia falar, férias de vocês mesmos? De mas não, sair, vocês se encontram em Guarapari. A gente se O Réveillon é sempre na fazenda. Aí, acabou o carnaval, já todo mundo liga. Tem almoço no quadrado? Qual que é o primeiro dia? então? Ansioso para querer ter almoço. Não, elas não param de perguntar. Agora, tudo tem um preço. Não pensa você que não, por a gente querer muito estar junto, que tem as diferenças? É claro que tem. Como qualquer família. Só que a gente supera isso tudo em prol da união. Perfeito. A união para a gente é uma coisa assim, Lara, que foi um aprendizado, foi a vida inteira. Então, a gente não consegue imaginar de outra maneira, entendeu? Então, tudo é superado em prol dessa união. Uhum. E como é uma comunidade, acaba que se torna uma comunidade, né? Igual algumas pessoas, eu tô lembrando até de uma das esposas dos meninos, nossa, estou entrando para o clã, estou entrando para a seita. Para a seita. Se torna uma comunidade e toda comunidade tem suas obrigatoriedades, respeito e suas regras. Sim. Então é o que você falou, a gente tenta passar por cima de tudo que poderia incomodar, exatamente para se manter juntos, né? Que é igual essa questão das regras. E para algumas coisas vão existir as regras. As férias de 2 meses nós vamos fechar. Então nem adianta ninguém vir agora, né? Porque agora é o momento de descanso mental aí de quem organiza isso. Sim. Quem organiza isso? Vocês duas? Hoje em dia... As mulheres ou os homens? Hoje em dia somos nós, as mulheres. Ai, gente, por isso que o programa é de mãe para mãe, né? Eram as nossas mães e agora somos nós. Você sabe mães que e tias, eu falo né? muito uma coisa com o Henrique. Filho, tudo que tem na casa da Bisa e na fazenda é de todo mundo. Então, assim, é um sentimento de pertencer àquele local, mas de igualdade com todos que frequentam esses dois. Então, ele já tem, mamãe, isso aqui é de todo mundo, né? Na fazenda, isso aqui é de todo mundo, entendeu? Gente, que legal, que legal. E aí, por exemplo, tem algum motivo que poderia, às vezes, dar algum conflito que vocês, as mães, normalmente resolvem? Ou a esposa do marido, que é agregado da família. Por exemplo, agora que depois da reforma, algum quarto X nós vamos dar prioridade para quem está com o neném. Tem alguém que não concorda com isso? Com o pequeno que já deu algum tipo desse problema? Ou todo mundo tenta entender? Porque o normal todo mundo tenta entender. Né? O bom senso. Então, mas a gente está em um princípio básico. Por exemplo, nós, irmãos, hoje, né? Que papai já vai fazer 95 anos, mamãe já vai fazer 90. Então, as decisões sobre as questões familiares de convívio social, quem toma somos eu, Lia e Cleo. Estou falando do núcleo lá do papai, tá? Sim, estou entendendo. E Zé Cláudio e Sérgio são consultados quando necessário, mas... Olha, estou gostando disso, estou amando isso. Não, mas muito. É porque é uma realidade. Por exemplo, nós temos quarto para todos nós e cada um dos filhos, né, na fazenda, e com a família crescendo, estavam faltando 2 quartos. Esses 2 quartos foram construídos agora recentemente e eles ficaram maiores e melhores do que os outros. São novos, né? Do que os outros. Não para ser justo, teria que ter tido um sorteio entre eles para ver quem fosse ficar com o quarto. Não. Mas o justo não é isso, né? O bom senso vai imperar. E mulher normalmente tem essa Nós decidimos que os 2 quartos maiores iam ficar com quem tinha 3 filhos. Aí, que maravilha. Pronto, aí não tem questionamento. Não existe uma discussão, entendeu? Não tem questionamento, não tem uma dúvida. Nós decidimos e falamos... Esse quarto é da fulana, esse quarto é do cicrano. E o mais engraçado é que nossos irmãos, entendeu? Sérgio e Zé Cláudio, respeitam. Não, é isso entendeu? Que eu tô... Assim, eu fiz essa pergunta sem nenhuma pretensão de resposta. Na verdade, eu nem estava esperando essa resposta com tanto bom senso. Então, assim,
até numa comunidade em que todos são iguais, como a Lúcia disse, tem que existir uma hierarquia e uma autoridade. Sempre a autoridade são as matriarcas, as mães, avós, né? Caraca, muito legal. Não sabia disso. Não temos Achei interessante. 50 cavalos e 50 celas, como temos 50 crianças. Então, na hora de sair de manhã para andar a cavalo, em turnos. Entendi. Por idade. Quem chega primeiro, monta, volta daqui a 1 hora, porque outra turma vai. E não tem esse cavalo é meu, esse cavalo é seu, sabe? Até essa regra tem de ser 1 hora isso. Eu tô achando muito interessante. Vou colocar os 10 mandamentos da família pregados na... Falando agora em cavalo, uma coisa que eu achei muito legal, que a gente começou a fazer recentemente, acho que vai ser a 3ª ou a 4ª, é a nossa cavaldelas. Porque os meninos sempre fizeram. E nós, as mulheres, não. Foi uma forma de trazermos as primas, que tinha muito tempo que não ia na fazenda, que não vão com frequência. Então, é o nosso momento. Só mulher, só as primas e algumas amigas. Entendeu, Lara? Então, isso tudo é que eu acho que vai mantendo. Sabe? Quando vocês acham que está distanciando o primo de 3º, 4º grau, gente, arrumamos um motivo, vamos lá, agora é anual. Estamos criando essa tradição e ela vai entrar para os 10 mandamentos da família. Pode ser até inconsciente, mas o objetivo é exatamente legal. Então a gente passa um final de semana só nós. Gente, que legal. Sem marido, sem filho, sem ninguém. Fazemos a nossa festa, é ótimo. E se torna um compromisso inegociável. E tipo amigo X no final do ano. Todo mundo doido pra ir, entendeu? Legal. Cada ano mais. Então é muito bom. E aí, se for preciso, também junta as pessoas juntas no quarto, com a filha, com a neta. Com certeza. Vai indo do jeito que dá mesmo. Com certeza. Ai, gente, que legal. Não sabia. Agora eu vou perguntar pra Lúcia e pra Lara, porque eu quero saber um pouco da realidade delas, que hoje em dia... o mundo e os núcleos familiares e de convivência eles se abriram mais, né? Enfim, com a modernidade. Vocês acham que ter esses encontros e momentos de família com os mais próximos e até com os menos próximos, mais presentes, é mais difícil por conta dessas demandas sociais, de trabalho, que às vezes não era algo tão presente na vida das mães de vocês? Ou vocês acham que, ao contrário, não, gente, depois de tantos anos... os meios de comunicação nos aproximaram, então a gente tem a oportunidade de estar próxima mesmo não estando sempre presente. Me conta um pouco. Não, eu acho que isso não, sinceramente, não alterou em nada na nossa rotina, na nossa vida. As nossas mães sempre trabalharam muito. Eu falei anteriormente que a gente morava no prédio de família, às vezes eu ligava, mães, leva o colchão, você volta, como é que é? Eles estavam recém-inaugurando um negócio. Então, assim, a gente sempre viveu muito junto e eu não senti nenhuma diferença com esses meios de comunicação que se modernizaram. Eu acho que muito pelo contrário. Entendi. Só nos aproxima. Você acha que isso mudou de vocês para a geração delas? Não, com relação ao convívio, não. A única coisa que eu acho é que com a modernidade, a facilidade de se locomover. Por exemplo, quando a gente mudou para Vitória, nós fomos morar na Ilha de Santa Maria, onde hoje é o condomínio da família, né? Nós sempre moramos lá. Então, você imagina, por que a gente não tinha amigas fora da família? Porque eu não tinha como ir numa festinha, porque eu não tinha ninguém para me levar, para me buscar. Eu morava na Ilha de Santa Maria, era totalmente fora do circuito das festas que normalmente aconteciam na Praia do Canto, né? Então, e assim como eu, minhas primas, minhas irmãs também. Mesma realidade. Então, a gente fazia a festa nossa entre a gente ali, porque era muito difícil a gente ter a oportunidade de sair, porque você imagina, mamãe não dirigia, papai jamais ia sair para me buscar e me levar. Estava tudo bem, vocês estavam felizes dessa forma. E assim, uma educação também um pouco machista, né? Os meninos com 18 anos ganhavam o carro deles
E eles não queriam mais saber da gente, de levar e buscar. Eles Você tinha 18, tinha que ficar em casa, eles saíam. Então, eles Consuelo, saíam. mas eu vou falar uma coisa, nós também ganhávamos, então, com 18 anos, entendeu? O problema era... Você não ganhou, tínhamos mãe. a permissão, Ah, meu Deus, eu ganhei. terapia. Não tinha permissão, muito importante. Permissão para ir. Importante. Não era Aham. ter ou não ter o carro. entendeu? Mas nós não podíamos nada. Vamos ser Não justos. tinha, Não tinha Não tinha Uber, permissão, não que tinha adianta, né, táxi. Gil? E outra coisa, com 18 anos, você tava quase casando. Ai, não, também não Tava não? exagera. Teve a Camila com quantos anos? Não, só com 22. Foi muito Nossa, velha. É isso que eu tô dizendo. Também era Com outra 22, onde época. vocês estavam? É, exatamente. É isso que eu tô querendo fazer, esse paralelo de como que as coisas mudam de uma para outra, né? Mas, enfim, o tempo de vocês se encontravam mais ainda, mas não se perdeu a vontade de estar junto. Não. Que é o que vocês fazem todos os domingos, Até né? porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente manteve esses encontros semanais e a convivência, ela realmente gera Olha, para afinidade. você ver como a gente sente muita necessidade de estarmos juntas. Guarapari, cada uma tem sua casa e tal. Aham. Eu ia- mesmo Somos condomínio. juntas. Não, eu ia Cada falar um tem isso. a casa Que dentro do até- mesmo condomínio. Que até Todo 15 anos, sábado até, eu ou falei que domingo. até mais ou menos meus 15 anos era uma casa só pra todo mundo. Aham. Depois disso, cada um teve a sua casa. Só que é uma colada na outra. É só esse detalhe que eu queria falar. Então, assim, acaba que até os 2 meses de intervalo da família, do condomínio, Não dava pra em ficar Guarapari, separado. a gente não, dá. não vai se encontrar hoje no domingo no quadrado, mas vai se encontrar ali na praia. Não, todo de mundo alguma lá. maneira, nós estamos juntas. Perfeito. Ai, gente, não aguento, não. Ó, só vocês que saíram, né? Tá vendo? O pai levou vocês pra fora do condomínio. Ah, nós, né? Mas tá perto. Mas eu fui antes delas, tá? Elas que foram pra longe de mim. Gente, que É absurdo. verdade. Verdade. Como? Eu mudei pra Enseada Ela foi antes. delas. Ela foi antes. Ah, tá. Foi Quando antes. morava na vovó. Não, e agora o melhor de tudo. Vamos morar juntas no mesmo Tô sabendo. sim. É verdade. Você sabe que os nossos pais, eles falam assim pra elas: se vocês separarem de mim, eu vou morar lá na sua mãe, vocês arrumem um lugar pra vocês. Se virem vocês e eu fico lá. Mas eu tenho uma história, assim, que marcou a minha adolescência, desse negócio de morar junto. Porque até 15 anos, de quando eu nasci até 15 anos, a gente morava no mesmo prédio. Que é esse prédio aí que a gente comenta ali em Camburi, que tinham 9 apartamentos. Os 9 eram um dos meus pais e os outros 8 dos meus tios. Gente, eu não Então- sabia. Meu Deus, é muito Então, maior. assim, vocês Não do é que eu opção. pensava. Ficar junto não é opção. opção, Então, assim, chegava da escola, eu já acordava, a casa não existia chave, Não era tinha tudo chave, aberto. exato, eu lembro Tô disso. impressionada. Era tudo aberto, Eu lembro assim, era. O prédio era nosso. E não dava sei pra explicar. ser mãe respeitando mãe e pai, assim, a vontade do casal na criação dos filhos, mesmo com tanta gente junta, dona. Então, era meio no um bolo, mistério. É um Era mistério. meio no bolo, era todo Eu não mundo na sei mesa. como. Não vou saber. Eu também não sei responder. Não tem esse como negócio, o meu não come açúcar até 2 anos, o seu não come, não. Era tudo uma Era regra todo só. mundo criado junto. Ali é um exatamente. país de 9 apartamentos, a regra é uma só, gente, é todo isso mundo. aí. Hoje o almoço é ali, esqueci de fazer o almoço é lá. É isso aí. Café da manhã Você é leva isso hoje pra aqui. escola, o outro leva, e quando a gente chegava da escola também, era todo mundo junto na piscina, enfim, era Tô muito chocada com esse era prédio. muito Eu legal. não sabia, eu tô- E aí, quando eu fiz 15 anos, Ouvi de volta. aí minha mãe falou, meus pais falaram, né? Ah, a gente vai se mudar e tal. Eu falei, hã? Não, que se mudar daqui? Como assim? Como A gente vai assim? morar Existe onde? vida Não, e depois após ainda aqui? ela falou: não, mas Charlie e Chacleu também vão. Elas vão pro mesmo prédio, a gente vai pra outro. Então, ou seja, Charlie e Chacleu foram pro mesmo O prédio. pai da sua mãe mesmo que separou você. E a gente foi pra outro. Gente, E você isso já foi era mais nova, pirralha, caçula. Aí Não, você mas foi ela fez terapia, ela ficou ótima. Sim, eu precisei, porque. Não, porque assim, eu não aceitava. Eu falei, não, tá alguma coisa errada, não é possível. Como assim? Tudo bem, então a gente vai sair, mas pelo menos com o Charlie e com o Chacleu a gente vai também, pro prédio delas. E elas iam pro mesmo prédio. Como assim só minha mãe não vai pra esse prédio, entendeu? Então. Por que sua assim, mãe separou vocês? Por quê? Por quê? Por quê? Culpa do Tidinho, com certeza. Circunstâncias da vida. Gente do céu. É porque ela era mais nova mesmo. Você não ia poder sair com as meninas sempre. É tudo certo. Essa questão dos espaços de família, eu acho que isso... Acho não, né? Já dá, assim, dá para perceber que isso facilita a convivência, mas também causa esses rebuliços, às vezes, que, apesar de ter muitas coisas boas, né? De uma ajudar o outro, eu acho que antigamente...
Isso era muito mais forte até do que hoje em dia. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Eles falam que para cuidar de uma criança ou de um bebê é necessário uma aldeia. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Quando chega um bebê, uma mãe só não dá conta. Tem que ser uma aldeia de mulheres, uma aldeia de pessoas. Então, com todos os filhos, várias pessoas se ajudavam. Na hora que uma estava com dificuldade, não podia, às vezes, sei lá, dar uma carona para a escola, ou fazer um almoço, fazer a janta. Vocês se ajudavam. Então, vocês acham que o fato de se ajudarem, isso passava por cima das diferenças? Vocês se lembram dessas diferenças? Ou passou muito tempo que vocês não lembram mais das diferenças? Não, as diferenças existiam, mas não eram importantes. Nós passávamos por cima, sabíamos lidar com elas. Eu acho que de uma maneira tão natural que aquilo não se tornava um problema. Todo mundo que existia, quer estar, claro que né? existia. Todo mundo E os maridos quer e esposas, pertencer. não se importavam você também. pode imaginar, foi construído esse prédio, os filhos casaram, bem, todos foram morar ali, cada um, todo mundo com criança. E as crianças praticamente todas da mesma idade. Claro que ia ter problema. Entendi. Só que nós saíamos para trabalhar e essas crianças ficavam, tinham as empregadas, cuidavam embaixo da piscina, entendeu? Legal. E nunca teve, Lara, se eu disser para você, ligou, olha, porque brigou. Não, eles brincavam tanto, não tinham alguma mãe ou outra, alguma diferença. Mãe que veio, não é mãe prima, irmã. Sim, entendi. Porque acontece Mas mesmo, né? Não tem jeito. aquilo era tratado de uma forma Resolvia muito tranquila, também. super bem resolvido, entendeu? É essa que eu acho a sabedoria de você querer, porque você tem que querer, né, manter essa união. Agora tem Você uma tem que coisa ser também, sábia a pra mamãe está isso. falando, eu me lembrei aqui. É proibido, não é que é proibido, não sei se a palavra é proibido, mas nós somos muito orientadas para essa união. Óbvio que tem já tiveram vários episódios que eu falo, mãe, não sei o que, calada, não vai assim, vai passar. Então, assim, esse convívio nunca são só flores, só que a forma que você trata o episódio, né, a forma que você dá importância, que é muito maior para a família, para um todo, do que para um caso isolado, eu acho que isso também vai internalizando em cada um que vai crescendo ali nesse meio. Não, concordo total com isso. E quando você cresce vendo e ouvindo, a coisa se torna natural. Faz sentido. Entendeu? Porque, assim, todas as relações de qualquer âmbito do mundo, as relações familiares, as relações de amigos, de convivência, de trabalho, hierárquicas, todas vão ter problemas. Todas. Até melhor das relações, o melhor dos casamentos, o melhor da irmandade, o melhor das amizades. Todas vão ter problemas, enquanto elas durarem, né? O que eu acho, assim, a sabedoria da vida, por isso que eu acho que essa tendência de preservar a união da família, eu acho que ela é muito forte entre nós, porque eu acho que você aprende muito vendo os exemplos da sua vida, né? Do que vem acontecendo. E toda vez que teve algum tipo de conflito maior ou que paralisou um pouco as relações, sempre que a decisão foi tomada não levando em consideração, em primeiro lugar, a família, depois houve arrependimento. Entendi, entendi. E isso, eu acho que, assim, a única vantagem de envelhecer é você aprender, né? E você levar o que tem de melhor. E eu acho que nós aprendemos no bom e no mau sentido com as nossas mães, tias, né? E as meninas estão aprendendo com a gente também. Super legal. Não, é importante dizer isso. Agora, uma coisa eu acho certa, assim, o papel principal nessa união é de um esforço muito grande, e as mulheres têm um papel fundamental nisso. Perfeito. Não, eu acho. Assim, eu tenho essa visão. Eu tenho essa visão até meio preconceituosa, né? É machista, talvez, eu falar isso também, mas eu tenho uma visão de que
a mulher tem esse lado mais profundo, mais reflexivo e tem um senso de responsabilidade e autoridade que faz ela ter um bom senso mesmo. A mulher é agregadora, ela cuida, ela tenta entender, isso é nosso, né? Então você ensina isso para sua filha. Já faz parte da nossa essência, né? A mulher, por si só, ela já é mais agregadora. Eu acho que a Consuelo está falando muito no sentido braçal, porque dá trabalho. Você toda semana você tem que organizar um almoço para 50, 60 pessoas com cardápios, geralmente é churrasco e tal, mas um cardápio às vezes variado. Enfim, alguém tem que sair da sua casa. Sim, operacional mesmo. Alguém tem que ir resolver as coisas e fazer acontecer. O que ninguém quer fazer. A mesma coisa para a fazenda, a mesma coisa. Então, assim, você também se dispor, né? É uma doação, né? É uma doação, exatamente. Não só emocional, mas também... E eu acho também que a mulher tem esse papel. Tudo isso vale a pena. Concordo. Entendeu? Tudo isso vale a pena. Não, faço 1000 vezes. E é o que você falou. Acaba que vocês conseguem sempre ver os frutos bons que tem disso. A parte chata, né? Acaba que ela vai sendo deixada de lado. Ela vai sendo menosprezada. Sim, sem né? dúvida. E ela existe em qualquer lugar. O retorno disso é muito maior. E assim como vocês falaram, né? Que vocês aprenderam com a mãe de vocês, com as tias de vocês... E você falou que a gente também aprende. A gente aprende mesmo, porque a gente sabe que as coisas não caem do céu. O almoço no quadrado todo domingo, ele não brota do nada. A gente sabe quem está por trás. Claro que não somos nós ainda que colocamos a mão na massa e de fato fazemos. Mas a gente sabe o trabalho que dá, não só no quadrado, como na fazenda. Valorizam. A gente valoriza, como o junta-prato aí de todo domingo do verão, que é né? Todo domingo é na casa de uma. Então, a gente valoriza, a gente entende, a gente sabe que para perpetuar isso, para continuar... Vai ter uma hora que vai passar pra gente. Que se a gente não fizer, verdade, né, vai acabar. Estão prontos para assumir as responsabilidades? Então, calma. Tenho certeza que sim. Tô brincando, sim, com certeza. Não, a única certeza absoluta que a gente tem é que a gente não quer perder. Então, perder essa união. Então, exatamente. Nem que vocês elejam uma nova presidente do quadrado, ou de, enfim, alguma autoridade para se responsabilizar É uma por isso. coisa que a gente, por exemplo, eu fico pensando assim, um pouco preocupada, porque hoje, da família do papai, nós temos papai e tia Dedé, que ainda estão vivos. E eu fico me perguntando, quando o papai se for, nós temos que estar muito conscientes e querer muito continuar mantendo isso. Porque hoje, querendo ou não, ele está ali, ele mora ali ainda, para ele é muito importante, entendeu? Ele está lá participando todo domingo, com quase 95 anos. Isso era uma pergunta. O fato dele estar lá presente faz vocês irem também. Faz, com certeza. Com certeza, sim. Tá, Lara? E a gente vai fazer o possível para continuar mantendo isso, sabe para quê? Para os nossos netos. Porque ele liga, tá? Quando você não vai. Ele liga. Filhinha, por que você não... Eu já ia perguntar os nomes. Quem que falta mais? Quem tá errado? Ficando vermelho no boletim. Mas, meninas, isso que eu perguntei pra mãe de vocês, Lara e Lúcia, ia perguntar pra vocês também. Eu lembro, assim, que com meus primos, né, fazendo um paralelo, eu tinha muitas atividades junto com as minhas primas quando eu era mais nova. Os meus pais, né, minha mãe, a minha tia, elas sempre tentavam colocar a gente, ninguém morava junto, assim, no mesmo prédio, mas em muitas atividades juntas também. A minha madrinha me buscava da escola, depois me levava no balé e no inglês, e era todo mundo em combo também, eu e minhas primas, juntas. Aí minha madrinha tinha total intimidade, responsabilidade com a minha mãe, então elas trocavam os papéis muitas vezes, e até mais a minha tia, porque as meninas tinham uma idade mais parecida, então teve uma época que a minha tia estava mais tranquila, né, com a minha mãe, mas enfim, se revezavam e tinham autoridade e intimidade para lidar com o combo. Vocês também tinham essas decisões, queria saber antigamente, depois vocês falam esse paralelo, de fazerem algumas coisas iguais, por exemplo, nas escolhas, nas escolas, talvez estudaram na mesma escola, ou então fazer alguma atividade juntas, para manter essas crianças, né, esses primos unidos mesmo, porque às vezes, eu não sei, né, mas às vezes alguém pensa assim, nossa, mas eu não queria às vezes
Velejar. Eu tive que velejar. Não, às vezes assim, a minha filha, o meu filho, ele não gosta tanto de andar de cavalo. A minha filha não queria tanto que fizesse balé, mas a outra faz. Então, e você quer aproximar, você junta, às vezes, você passa a compartilhar do pensamento da sua irmã, da sua prima, para vocês terem umas vontades parecidas, é aquilo que a Lara falou. Quanto mais você convive, vai se criando uma afinidade, né? Às vezes os gostos parecidos. Vocês acham que isso aconteceu de maneira natural com vocês ou tinham muitas diferenças? Em escolas, a gente sim. Normalmente eles estudavam nas mesmas escolas. E hoje em dia, Loura, vocês acham o quê? Que é parecido? Hoje em dia, não, agora a gente vai respeitar as opiniões diferentes e fazer... nós vamos fazer a vontade de cada um, porque também entraram outras pessoas, enfim, os maridos, e às vezes as pessoas têm uns caminhos diferentes. Queria que vocês falassem um pouco como é que é isso hoje para vocês. Eu acho que era mais na nossa época. Eu acho que aquilo que eu falei, a gente foi criado todo mundo junto, fazendo as mesmas coisas, morando no mesmo prédio. Eu acho que hoje em dia é mais solto. Na verdade é porque acho que a distância física também, acho que, por exemplo, minha filha estudar na mesma escola do Henrique, não vai fazer diferença pra mim, porque a Lúcia não vai conseguir me ajudar em buscar e levar. E na nossa época era assim. Eu tenho as minhas primas, mulheres, que eu tenho 3, elas são mais velhas, né? A Lúcia e mais 2 que são um pouco mais velhas. Mas os meus primos, homens, que tem um primo meu que é praticamente meu gêmeo, que é 4 meses de diferença, gente sempre estudou na mesma, desde a creche até praticamente a faculdade. Até a faculdade. Então, assim, trabalham juntos hoje. Meu Deus, a gente trabalha juntos. Nem tinha pensado nisso. Nem tinha pensado. Mas então, assim, eu acho que fazia muita diferença, sim, pra elas. Acho que era uma mão na roda. Mas hoje eu acho que isso acabou que diminuiu pela distância física mesmo. Acho sabe? que você falou tudo, essa questão da distância física. Se a gente parar pra pensar, quando vocês moravam no mesmo prédio, não era só os domingos juntos, era de domingo a domingo. Segunda a segunda, compartilhando a mesma mesa de café da manhã. Então acaba que você compartilha os mesmos assuntos, as mesmas vontades, às vezes até os mesmos valores, tá todo mundo muito sintonizado. Então, se alguém gostava mais de cavalo e a outra não, ok, mas vai todo mundo pro hipismo, porque a mãe vai buscar. Hoje em dia a gente começa a divergir nas atividades. Sim, então, é isso que eu acho. E eu acho isso muito positivo. Por exemplo, as crenças são diferentes. Isso aí. O Ike estuda na São Domingos pelo valor que eu vejo nessa escola, culturalmente, pelo que ela representa e o que eu quero pro meu filho. Isso aí. O outro vai estudar em outra escola, talvez que tenha outra crença, que vai outro parecer valor, mais com a outra pessoa. e que é o que essa família acredita. E eu acho que isso é positivo. Também acho. E não só dos valores, mas também de olhar para cada filho, né? Do que aquele indivíduo precisa. Legal, não? Muito legal. É porque isso é muito curioso mesmo, né? Antigamente, quando era junto, era tudo igual, tudo muito parecido. Mas a gente conversa sobre, né? Você vai botar onde, sim, porque, com certeza. E aí eu coloco o meu ponto, a outra pessoa coloca o ponto dela. Sim. Legal, então, legal. assim, são não decisões, mas assim, a gente compartilha das ideias. Legal, não é assim, bater o martelo como se fosse uma obrigatoriedade, quase que uma obrigatoriedade que não existia antigamente, mas era meio que inconsciente ter as mesmas escolhas. Hoje em dia isso é mais aberto nesse papo. Gente, eu vou agora começar uma dinâmica com vocês, que a gente vai abordar alguns assuntos aqui, de algumas fotos que eu escolhi. Meu Deus. Que eu acho legal. Meu Deus. Enfim, que a gente pode gerar algumas discussões e conversas mesmo, que eu acho bem legais e que eu acho que devem fazer parte do dia a dia de vocês. E assim, levem de forma bem tranquila, leve, engraçada, para responder. Porque eu acho que isso deve fazer parte também desse tipo de conversa, né? Pra gente tentar se entender, pra um colocar um ponto. Eu concordo com isso, queria que fosse dessa forma, eu tenho medo disso. Me falem um pouco, meu Deus, deixa eu até olhar. Lara, essa foto com o cachorro, você tá com a Lisa, eu não lembro, esse era o seu cachorro? Não, esse é o cachorro da fazenda. Esse era o cachorro da fazenda. Lara, você já estava total acostumada com cachorro nessa época? Porque tinha uma época que você... Tinha medo e tal. Medo. Já. Na fazenda era tranquilo? Na fazenda era tranquilo, sim, sempre foi tranquilo. Eu lembro que você falou isso uma vez. Eu tenho medo de cachorro, eu tenho agonia, mas os da fazenda eu confio porque eu conheço desde sempre. Talvez esse ambiente deu essa segurança, né? Sim, eu acho que sim. Agora, eu não sei se ela não tinha opção. É Alice. Eu devo ser Alice, sim. Ela tá com uma cara de medo, mas a gente vai e enfrenta o medo. Exatamente. Eu nunca tinha visto, não lembrava dessa foto. Ali no cavalo que eu fiquei na dúvida se era ela, porque tá mais branquinha ela também. E se alguma mãe... Aqui é uma super tradição de família. As crianças já nascem em cima do cavalo.
Não, aqui eu achei até tranquilo, Elas vão porque ou foi vão? Camila, que é filha de tia Lia, que sempre chegando tá fazendo. Aham. E se uma mãe que não era a prima, né, a agregada, no caso, não quisesse? Aí a gente se entende e respeita, né? Não, Porque a mãe... respeita, aí não sim. vai. O pai vai querer mandar mais que a mãe, a aí mãe dá a última respeita, palavra, não, né? respeita, sim. Mas ninguém tinha medo, né? Não, as crianças As já- crianças nasceram sem medo também, olha. Não, eu Teve um fiquei- episódio que a Bia, quando ela tinha 2 aninhos, ela caiu do cavalo. E ela machucou o dedinho. E aí a gente teve até que, enfim, fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia. E a gente pensou, inclusive a mãe dela falou: gente, ela não vai montar mais um cavalo. Com mãe certeza dela ficou falou traumatizada. isso? Ah, tá. Sim. Só que, pelo contrário, assim, ela nunca foi traumatizada. Inclusive, hoje é É a que uma mais das que mais gosta. gosta. Sério? Das meninas Ai, que bom. da 4ª geração, ela é a que mais gosta. E, enfim, acontece. E aí ela monta super bem. Ah, legal. Nossa, não é? Fiquei pensando. Ah, tá. E esse aí também. Eu adorei essa foto. Esse é o aniversário de 91 anos do papai. Sim. Fizemos uma festa para ele lá na fazenda. E foi um aniversário muito marcante, porque até então acho que a gente nunca tinha comemorado o aniversário do vovô na fazenda, assim, né? Na assim, fazenda com todo não, mundo. porque a gente sempre comemorou porque Na casa dele, né? No quadrado. Onde que é Sim. agosto, né? Entendi. Aqui foi só o nosso núcleo. Mas aí lá Nossa, todo mundo se obrigou a ir também, né? Dessa vez. Não, íamos Não? sempre. Iam sempre A também. gente tava só esperando eles abrirem a Entendi, porteira. entendi. Ah, legal. Ah, e essa aí também. Esse foi já o aniversário dele, mas lá no quadrado. lá Esse no foi quadrado. antes? Foi antes. Foi Eu acho que eu antes. lembrava antes dessa desse? foto. na piscina. Foi Essas antes. fotos na piscina são muito marcantes também, gente. Muito. Ó, Helena e Beatriz são pequenininhas. É Eu tava verdade, foi grávida antes. nesse... Eu acho que eu não tinha nem casado nessa foto. Mas é muito legal. E aí, se você olhar a foto hoje, você já coloca pelo menos mais... Ó, esse bebê que eu tô esperando aqui, Uai, ele é o 6 19º anos. bisneto do meu avô. 19º. Nossa Senhora. Então, assim, é muita gente aí que falta nessa foto. Deve faltar uns 7 Eu nessa tô olhando foto. carinho na grávida também. Né? Não mais então. Deve faltar uns 9. Nayara, sim. Muito legal. Ai, que gracinha os dois no meio. Pode passar. Tem mais aí? Ai, ó. Aí. Aí é Aí, Cavaleiras. Thalia. Essa foi a primeira? Foi sim. Foi a primeira. Não, Foi, tá escrito ali, ó. Eu lembro que a gente comprou adesivo. Foi sim. Foi a primeira. Ai, que legal. Foi a primeira. Foi muito legal. A música, nunca deu problema na hora de escolher a música? Não, só Roberta, sertaneja, não nossa tem outro DJ jeito. maravilhosa. Nós temos o DJ. Eu lembro que tinha uma época que alguém queria mais um cantor sertanejo que outras não gostavam. Assim, não, gente, tira esse sertanejo, pelo amor de Deus. Mas é só sertanejo. Não, na Cavaldelas Não, na Só Cavaldelas não sertanejo. tem esse que negócio ser de discussão da sertanejo. música. Não tem. Porque tinha uma época que era só um negócio do reggae, né? Não, gente, vamos colocar Não, nem pensar. Ali era... então tá nos 10 Sertanejo. mandamentos Tá também, nos né? 10 mandamentos. Cavalo delas tem que ser sertanejo. Ai, que legal. Muito bom, os Olha 10 as blusas mandamentos. também. Ai, que... Não, eu acabei que de... foto. Aí Olha o o encontro Wiki. das primas? Acho que não, é um almoço. Não. Meu Deus, Olha gente, o Henrique, era o neném mais Lúcia. lindo do mundo. Que bom, bebê. Ele era o neném mais Foi lindo do aniversário mundo. de alguém. Não, acho que é um sábado, um domingo qualquer. Olha a vovó como tá mais nova. Ai, que Aliás, legal, estamos gente, rever todas, essas né, fotos. Olha a Lívia ali também. Larissa, Ah, isso aí no quadrado, Shakira. Virgínia, lá também. E assim, uma coisa interessante é o prazer que nós temos de estar juntos também com as nossas tias. Agora com a tia, né? Porque tia Ninita se foi. Mas com tia Dedé, que tem 92, né? Tia Dedé não, fez 90. 90? É. O prazer que nós temos de estar com ela. Nós fizemos uma festa na casa de Kika esse verão para ela, de Que aniversário. foi a festa de 90 anos dela. Maravilhoso. E assim, todo mundo briga para ir, todo mundo quer ir, entendeu? É a festa de Até as meninas. Isso que eu ia falar, até ia perguntar isso aí. Ia perguntar, não coloquei no script. E quando não dá para convidar todo mundo? A gente vai fazer os outros núcleos. Então, por Já exemplo... chegamos nessa fase. Chegamos nessa Chegamos. fase. Por exemplo, vai Lara- faixa etária, vai faixa etária. Lara agora queria fazer o chá revelação
do bebê, mas ela falou, mãe, eu quero uma coisinha assim, eu quero estourar um Balão, uma coisa balãozinho. despretensiosa. Eu não quero 60 nada. Coisa simples para 60 pessoas. Então, mãe, não tem jeito. Aí eu falei, Lara, você sabe que na nossa família, Fica em casa, minha estourar um balão vira um evento. Não tem como. Não tem como. Não tem jeito, entendeu? Adorei Lúcia agora, porque esse ano vão nascer 6, né? Acho que são 6 mais. Lúcia falou, gente, vamos comprar logo o terreno do lado, porque no Natal não vai caber. E eu lembro que esse negócio de estourar o balão, né, de revelação, eu lembro que eu falei no verão alguma coisa assim, não sei, Lúcia. Lúcia me perguntou, eu falei, não sei, Lu, talvez eu faça em casa mesmo, só eu, o Diego e a Flora. Ela, como? Oi? Quê? Como assim? Não, tipo assim, como assim não? Eu tô Nada disso. lembrando de um fato também que você me contou depois. Brigue comigo se eu te expor aqui. Mas aniversário de 1 ano da Flora, que você queria lá na hora do parabéns, você, ela e o Diego, igual muitas pessoas fazem no primeiro aniversário do filho e tal, com a família, o núcleo do lar. Eu, minha filha e meu marido. E aí, eu não sei se foi sua mãe ou seu pai, alguém falou assim, não, eu não concordo. Não é, gente? Óbvio que foi minha mãe. Não concordo. Não, só nós três, assim, só eu, Diego e Flora. Tem o pai, tem que ter a sogra, o sogro, tem que ter os irmãos. Aí o parabéns virou todo mundo lá atrás. Ai. Mas é sempre assim, muito bom. O amigo X. Não, esse foi o Primas, um dos primeiros. O amigo X. Amigo X das primas, amigo X. Que Lara lá em setembro falou, não posso estar o dia de dezembro, porque dia nenhum. Sim. Porque tenho das primas, já foi marcado, senão Inclusive, os melhores eram na casa da Mônica. Precisa avisar ela pra voltar a fazer. É muito legal. Realmente, esse aí também é uma tradição nossa, amigo X das primas. Todos os anos a gente faz. Esse ano agora passado também a gente mas aí fez. as primas englobam as esposas também, namoradas? Sim, namoradas não, esposas Não, geralmente, só- né? Esposas. Namoradas, não. Agora, pelo que eu tô vendo aqui, só tem primas. Às vezes foi onde alguém casar. Não, deve ter. Eu acho que foi o primeiro. Olha aqui de fora, ali é prima. Não, é porque a gente tem uma foto com todo mundo e uma só as primas. Pode ser que essa aí seja foto só com as primas, madrinha. Não. Aquela ali. Mas as meninas sabem. Não, tem Brunella e Lu ali. E tia Renata também. Tia Rê, é verdade. Que dia lindo. O resto é tudo primo. Ai, foi ótimo esse dia. Ótimo. Aliás, são todos ótimos. Acabaram as fotos. Isso aí é outra festinha na família. Esse aí também acho que é aniversário 90. do papai. 90, foi 91. 90. Nossa, que Teve linda outra essa foto, não foi, lembrava. 91 foi na fazenda e 90 foi na... Lara, pegando um pouco do que você falou, de que convivência gera afinidade, eu lembro de uma coisa que muitas pessoas falam de famílias também. Nossa senhora, vocês estão há tanto tempo casados que vocês já até se parecem em algumas coisas, no modo de falar, no jeito de ser. Acho que até fisionomia. As pessoas têm esse costume de falar de casal. Como que é engraçado quando falam da família de vocês para além do casal. Igual minha mãe hoje chegou aqui. Meu Deus, é todo mundo igual. Olha só, até ela se veste igual. Não é loura, mas se veste, se mexe igual. Aí eu lembro que uma amiga nossa, Thaís, até imitando assim, não, mas todas falam assim, isso aqui, e o cabelo de lado. Não é só o azul do olho ou o louro. É o jeito mesmo, assim, até, por exemplo, a Aline, que não é prima de primeiro grau de vocês, eu acho que ela fala parecido e eu vejo como que isso as pessoas percebem. Será que isso é convivência mesmo ou é voz da genética? É outra coisa muito peculiar da nossa muito família. Peculiar. Nós não temos esse negócio de primeiro, segundo grau. Não existe isso. Perdemos as contas, já. Não, é porque isso não tem importância. Entendeu? Pra gente? Não tem, né? Que não? Tem. É todo mundo igual. Gente, que engraçado isso. Não, aí falam, o gênio da família é forte, porque sai até a voz parecida, sai a pele, o olho, o cabelo, o jeito de ser, de falar. Ai, que lindo. Essa Olha, foto, Cláudio. essa Gente, foto olha as eu meninas amo, do tamanho dela, meu porque- Deus do céu.
porque foi um dia muito lindo e as crianças fizeram uma apresentação. Tá vendo que tem uma bateria ali atrás? As crianças fizeram uma apresentação aí em cima. E papai e tio Cláudio, nós estávamos sentados aqui de frente. E aí, quando acabou, eles chamaram o papai e o tio Cláudio para tirar a foto com eles. Eu lembro desse dia. Gente, aquela criança ali do lado direito... Eu acho que é o Luca. É o Luca, né? Feito já em Vitória? Fiquei pensando. Lá no quadrado. Lá no quadrado. A questão, por exemplo, de educação. Olhei essa palavra aqui e estou lembrando, né, de educação enquanto sabedoria, né? A gente saber o que é certo, o que é errado, o que parece bom para um, às vezes não vai parecer bom para outro. Isso era muito claro. Isso era muito mais claro quando vocês andavam todas juntas antigamente, quando a gente tinha menos acesso à informação, Não estou falando que vocês não tinham acesso à informação, mas hoje em dia tem muito assim, o que é certo, o que é errado, o que é certo para mim não é para você, porque eu acredito nisso ou naquilo, ou esse autor, ou esse livro, ou esse viés de educação é o correto para mim e o outro não. Antigamente, quando as conversas de mesa eram mais presentes, e vocês se influenciavam muito enquanto família por conta da convivência e da sintonia, como que era essa fase da adolescência na hora de colocar regras? Por exemplo, igual você me contou um segredo de família domingo que eu estava com vocês, um passarinho me contou uma vez que nesses verões que vocês ficavam na fazenda, por exemplo, vocês antigamente ficavam na fazenda, as primas adolescentes, primos e primas adolescentes, já queriam ir para o balneário principal do Espírito Santo, que na época era Guarapari, e a regra era ficar todo mundo na fazenda. Só que as primas, os mais jovens, queriam ir para Guarapari. E aí começava aquele bate-papo, bate-boca, interferência de alguém falar, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, uma votação se seria permitido ou não autorizar os jovens a ir para Guarapari. Queria que vocês me falassem, se vocês lembram dessa história, como que foi isso para vocês, tomar essas decisões mesmo dos adolescentes que começavam a enfrentar, né, vocês mais velhos ou os pais de vocês. Acho que foi Mário que falou que achava um absurdo as meninas, as mais jovens, não poderem ir para Guarapari, terem que ficar na fazenda. Elas não tinham mais idade para serem obrigadas a ficar na fazenda. Nova Almeida. Foi Nova Almeida? Pode me corrigir. Almeida. Me conta como é que foi isso, qual foi a opinião de vocês. As mães tiveram a mesma opinião? Não, eu não houve isso. A nossa transição Nova Almeida-Guarapari não foi por... Teve uma resistência da nossa parte, porque a gente gostava muito dos nossos verões em Nova Almeida. E uma parte da família foi para Guarapari, porque Nova Almeida realmente estava ficando muito obsoleto, poucas opções, né? E a gente teve uma resistência, né? Porque a gente adorávamos e passamos a infância, né? Lembranças. Exatamente. Então, mas foi uma transição. Mas depois fomos e vimos que realmente já não era sem tempo. Não houve essa votação, então, de nossa, quem que vai passar o verão lá, porque os jovens querem lá, agora uma parte da família foi primeiro, foi tia Ninita, tia Dedé, tia Penha e tio Hélio. Depois o resto teve que concordar, porque viram que eles estavam certos. Depois ficou papai e tio Cláudio. Aí a gente ia passar uma semana do verão lá, e aí fomos vendo que era melhor mesmo. Bom, vamos concordar, gente, elas estão certas. Exatamente, aí acabou que mas a família foi depois tranquilo, assim, não teve... Legal. Vocês, quando os filhos estiverem adolescentes, quem compartilha mais ou menos da mesma ideia e das mesmas viés de educação, vai ter votação também? Quem concorda, quem não concorda? Cada um é dono do seu maternar, do seu filho. Ah, não. Espero que seja um conjunto, né? A gente, pelo menos, troque essa ideia do que é melhor. E que se mantenha juntas no mesmo lugar. Pra tentar ficar sintonizada, né, gente? Depois de tanto esforço. Exatamente. Esforço psicológico e braçal, né? Operacional. E o que a tia Lia falou sobre que a gente não tem muito isso de primeiro grau, segundo grau, a gente realmente não tem. Se você for pensar, a minha filha e o filho da Lúcia, eles são segundo grau. Não, na verdade, você é de segundo do filho dela. Então, sua filha é de terceiro dela. Gente, mas dele. A Flora fala o nome do Henrique todos os dias da vida dela, como se fosse, isso não sinceramente, existe. Um irmão, não, assim, pra ela. Eu acho que a convivência, ela diz mais. FaceTime, quando a gente fica, assim, 4 dias sem se ver, exatamente. a gente faz FaceTime com ela. A convivência não vai dizer mais que o laço sanguíneo próximo, né? Sim.
quem preservar essa convivência ganha mais. Eu acho que vai ser um pouco diferente daqui para frente, por quê? Claro que o mundo é outro, a situação é outra, mas uma coisa que nós tivemos filhos muito cedo, novas. As meninas já estão tendo filhos mais velhas. Então, a cabeça é outra, a maturidade é outra. É diferente. Nós criávamos os nossos filhos da forma mais natural. Não tinha questionamento. Não tinha ficar lendo a psicóloga lá do Instagram que falou que isso pode, que aquilo não pode. Era da consciência, Gigi. Todo mundo quer entender tudo. Nós criávamos os nossos filhos igual nós fomos criadas. Perfeito. Sem muito... Procurávamos as melhores escolas, lógico, sempre antenados com relação a isso. Mas não tinha tanto questionamento como tem hoje. As referências eram as familiares. Exatamente. Não mundo, isso né? faz Digital. com que cada uma delas vão ter suas opiniões próprias. Porque aquela segue uma, a outra segue a outra. E aí, você entendeu? Então, por isso que eu acho que vai ser um pouco mais... Não é complicado. Mas não vai ser de uma forma tão... natural como linear, igual foi de como vocês, foi né? conosco. Entendi. Entendeu? Alguém mais tem alguma E também é natural, graças a Deus, né? Evolução. Também, então, acho ótimo. Evolução. O mundo é assim, né? Vamos combinar. Consuelo, Lara, Lúcia, vocês têm alguma coisa para falar? A minha reflexão final é que o amor é que impera mesmo e que nos conduz. E que nos mantém, assim, unidos, entendeu? E o amor, realmente, ele se expande. Ele não tem limite para ele, né? Quanto mais, melhor e mais você quer. E ainda mais com a convivência grande que a gente tem. Vale muito a pena, assim, você abrir realmente seu coração e assim... Se esforçar por isso. Se esforçar, respeitar, mas também respeitar o outro... nas suas vontades, nas suas opiniões, mas também ter um direcionamento assim, que as decisões têm que ser no sentido de preservar a família, desde que, lógico, todos queiram, né, que isso permaneça vivo. Exatamente. Porque sem isso não tem continuidade. Eu acho que é muito real quando você fala de amor, porque se o amor é real, o amor gera o apego. A gente quer, nós gostamos e as pessoas são apegadas àquilo que elas amam. E o apego gera presença, porque quando você está longe, você quer estar junto. Você quer estar lá compartilhando seus momentos com sua prima, porque, você cresceu perto dela, você é apegado a ela, então é a pessoa que você quer dividir suas coisas. Então, se você fica não sei quantos dias assim, você vê, não, vamos ligar de FaceTime. É a maneira como o mundo funciona hoje em dia. Antigamente, as portas do prédio ficavam abertas. Hoje em dia, o celular nos aproxima. Mas domingo a gente vai estar lá. Os verões que vão estar, a casa vai estar 2 meses fechada, a gente vai se encontrar nos domingos também, Guarapari ou Nova Almeida, ou seja onde for. E isso a gente leva até para os nossos negócios. Porque a nossa preocupação com a integridade da família é tamanha que é um dos grandes problemas nossos de estar sempre... Problemas não. Vontade nossa de estar sempre muito atenta para continuar mantendo isso. Perfeito. Porque é muito difícil você ver uma família... que estão juntos numa empresa já há 60 anos. Verdade. Sem ter... Nem entramos nesse ponto, que é para outro podcast. Exatamente. Mas só para você ter uma ideia como a nossa preocupação com essa integridade familiar. Preocupação se estende ao trabalho, porque o trabalho ajuda a manter também toda essa qualidade de vida, né? Com certeza. E mantém a família também, né? Perfeito. É meio que um propósito, né? Muito se fala que você encontra a felicidade no servir, né? E tem várias formas de você servir. E eu acho que a gente serve a família, entendeu? E com isso a gente... Ouso dizer, principalmente as mulheres, mães e... Enfim. Sim. Sem tirar o mérito dos pais. O operacional é de vocês, né? Isso aí É isso, gente. Obrigada por estarem aqui. Obrigada a você. Foi maravilhosa a nossa conversa. Foi muito bom esse bate-papo. Admiro muito vocês. É muito gostoso de ver essa união de vocês, essa amizade verdadeira. É muito lindo. Espero que isso inspire muitas pessoas, né, a fortalecer essas coisas, né, esses laços, esses vínculos, esse amor
que muita gente tem perdido hoje em dia, né? Com a loucura do mundo, com a correria, com tantas opções. Com tolerância e com tantas opções atrativas no mundo para as pessoas se distanciarem, saírem, irem para o mundo, né? Esse vínculo de mãe e filho, de irmão, esse vínculo de família, ele pode existir mesmo com toda essa correria, né? E com essas dificuldades e atrativos dos dias de hoje, né? Do mundo que a gente vive. Então, fica aqui essa minha reflexão. Fica aqui também o meu agradecimento por vocês terem aceitado esse convite, estarem até agora conosco, tá? Foi um prazer. Amei, muito bom. Amei. Obrigada pelo convite. Estar aqui também com vocês. Eu amei também, ainda mais por assim, ter esse bate-papo, que pra gente é um assunto tão legal, tão leve, tão gostoso de falar. E ainda mais para uma escola que a gente admira tanto. Isso aí. Foi muito bom. Obrigada, Larinha. Obrigada, querida. E a você que nos acompanha, fica aqui o nosso muito obrigado. O De Mãe para Mãe é uma produção da Escola São Domingos e da Sundays. Até a próxima. E aí, gente, gostaram? Ai, foi muito gostoso. Vamos fazer uma pausa. Vi que tinha câmera aqui para todo lado. Pareceu que a gente ficou na conversa, foi muito legal. Muito bom, gente. Muito leve, muito Pessoal, gostoso. parabéns.